Graça e paz, irmãos, boa noite. É muito bom estar com os irmãos mais uma noite, né? E mesmo não estando presente, não podendo nos abraçar, mesmo não podendo falar perto uns dos outros, o nosso Deus, Ele sempre nos dá a tecnologia, sempre nos dá a inteligência ou alguma forma para que Ele seja louvado, para que mesmo à distância, mesmo cada irmão em cada lar, o nosso Deus seja honrado e glorificado. E temos que agradecer ao nosso Deus a oportunidade de prestar culto a Ele, porque antes da vinda de Jesus Cristo tínhamos que ter intermediários em templos, intermediários em tendas, e hoje nós podemos falar com Deus, diretamente com Deus, porque o Espírito Santo do Senhor veio e está como garantia da nossa entrada no reino dos céus. Então, boa noite a todos, sintam-se abençoados, assim como eu me sinto abençoado, porque o nosso Deus está presente aqui neste culto. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 91, no versículo 1 e 2. Salmo 91, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem é que pode descansar à sombra do Onipotente, senão aquele que tem comunhão e intimidade com o Senhor? O Senhor dá a proteção àquele que anda perto dele. O Senhor pode se tornar fortaleza e refúgio para aqueles que o buscam. Então louvemos ao nosso Deus, porque o nosso Deus é nosso escudo, é a nossa proteção. O Senhor é a nossa própria vida. Eu convido nesse momento o nosso irmão Daniel Lourenço para que possa fazer a oração inicial deste culto em homenagem ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, graças queremos te dar, ó Pai, pelo teu amor por cada um de nós, pelo teu imensurável amor, ó Pai, por nos proporcionar um dia maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, muito obrigado pelo sol que o Senhor nos concede, por mais um dia, Pai. Somos regozijados, ó Pai, pela tua grandiosa graça em nossas vidas, Senhor. Pai, fala aos nossos corações nesta noite, que este culto venha a ser abençoado não só a mim, mas as pessoas que estão assistindo, a todos que este vídeo alcançar, ó Pai, que o Senhor o abençoe, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, como é um culto de oração, eu gostaria de listar alguns pedidos que eu peço que os irmãos não deixem de orar. O primeiro pedido é pela família pastoral, o pastor Claudemir e família. Eu peço que orem pelos seus genros, sua filha, toda a sua família. Não deixem de orar pelo nosso pastor. Lembrem-se que em momentos de dificuldade, nós temos que permanecer firmes em oração por aquele que Deus colocou em nossa igreja para nos liderar. O segundo pedido de oração é pelos que estão desempregados, por aqueles que estão sem renda. Orem por esses irmãos. E em momento oportuno, se eles necessitarem, que possamos compartilhar o que é nosso com eles, porque Deus permanecerá abençoando os nossos lares. Peço oração também pela mãe do nosso irmão Moisés. Peço oração por todos os enfermos da igreja. Eu peço que não deixem de orar constantemente. A nossa batalha, meus irmãos, muito mais do que contra a carne e contra o sangue, a nossa batalha é espiritual. E não pasmem, mas toda essa pandemia e todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, elas são muito espirituais. E nós que somos espirituais, não podemos deixar de orar, porque será a nossa força e a nossa vitalidade. Nesse momento eu convido o nosso irmão Daniel Prachedes para fazer o momento missionário, né? E o nosso irmão tem sempre trazido muitas informações boas para que possamos orar pelos missionários, pelos campos missionários, pelo nosso mundo.
Meus amados irmãos, estamos no mês de campanha de missões mundiais. É um mês muito importante. Aliás, todas as campanhas são importantes, todos os meses são importantes. Todo dia é dia de missões. Somos cristãos, e como cristãos nós temos uma missão de levar o Evangelho a toda nova criatura, propagar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. De fato, eu já venho conversando com os irmãos há muitos cultos, há muitos momentos, sobre o momento em que estamos vivendo. Momento de grande luta, uma pandemia, um vírus violento que tem assolado todos os seres humanos, sendo cristão ou não, baixo, alto, gordo, magro, homem, mulher, criança, jovem. Eu quero pedir aos irmãos que estejam conosco em oração. Estejam conosco, que a Igreja Batista do Arruda, ela está em oração pela campanha de missões mundiais. Mas não só isso, irmãos. Precisamos manter os nossos missionários. Precisamos estar ajudando os nossos missionários nas campanhas, nos campos missionários onde eles se encontram. Meu irmão, está sendo muito difícil para alguns. Principalmente na questão financeira. Estamos sempre orando. Para nós que estamos aqui já está difícil, né? Para muitos aqui já está difícil. Imagina para alguns missionários que moram em países onde existe a perseguição. Imagina para aqueles missionários onde moram em países que não se pode nem pregar o Evangelho, mas eles estão lá, firmes, levando a palavra de Deus. O tema da campanha de missões desse mês é: transforme o mundo com a alegria de Jesus Cristo. O versículo se encontra em Filipenses 4, do versículo 4 ao 5. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Que possamos estar juntos como corpo, amando uns aos outros. E também, nós não somos só não somos só corpo pelo fato de sermos uma igreja Batista do Arruda, não. Somos corpo com todas as igrejas, com todos os cristãos de todos os mundos, porque só fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, possamos estar juntos, orando, intercedendo e também contribuindo para missões. Deus vos abençoe. Eu estou com a camiseta da campanha do ano passado, Faça a Terra se Alegrar. Estou com a camiseta para lembrar a você sobre a importância da persistência. Um ano se passou, muitas lutas aconteceram, mas nós persistimos. E este é um dos desafios da obra missionária. Nós enfrentamos sempre problemas, mas nós contamos com Jesus Cristo e com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Por isso, quero pedir a você que ore pela persistência dos nossos missionários, que ore pela persistência dos novos convertidos, para que assim novas igrejas surjam e a mensagem do Evangelho alcance a todo mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, através da oração. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos fazer uma oração pelas famílias, em específico pelas famílias da Igreja Batista do Arruda. Eu quero dizer a você, esposo, não deixa de cuidar da tua esposa. Esposa, não deixa de cuidar do teu esposo. Não deixem de cuidar dos filhos. Filhos, principalmente filhos que têm idosos, que têm pai e mãe idosos. Amem como nunca amaram, cuide como nunca cuidaram, porque esses são os que cuidaram e amaram vocês em toda a vida. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos uma instituição maravilhosa chamada família. Essa instituição o Senhor deixou para todos nós. E assim podemos formar uma família, fazer parte de uma família, cuidar dela, amar. Senhor, agora no mês de maio iniciaremos a campanha pelas famílias da nossa igreja. Que seja uma campanha
abençoada por Ti. Que nós possamos trazer mensagens abençoadoras a esposos e esposas, filhos e filhas, pais e mães. E que as famílias da nossa igreja venham a crescer em qualidade no seu relacionamento, para que possam a Ti prestar um culto sincero, meu Deus. Que quando vierem aquelas grandes reuniões de todas as famílias aqui neste lugar, porque será um grande retorno quando a igreja puder novamente se reunir, possam todos estar de coração sincero para os seus entes queridos. Abençoa os idosos, meu Pai. Cuida de cada idoso em seu lar, que eles sejam acariciados e cuidados pelos seus filhos e netos. Que as crianças desta igreja, Senhor, sejam respeitadas em seus direitos, Pai. Sejam orientadas em seus deveres e sejam amadas para que cresçam adultos sadios psicologicamente e espiritualmente. E nos ajuda, como pastores, a cuidar dessas famílias de maneira amorosa, nunca deixando de falar a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos nesse momento a abrirem sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Se você tem companhia no seu lar, se você não mora só, eu peço que você abra a Bíblia junto com essa pessoa que mora com você e leiam juntos esses versículos que nós leremos aqui. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Que a cada dia possamos aprender a confiar em Deus, a viver de acordo com as Escrituras Sagradas e a compreender que o nosso Deus é soberano. Mesmo nos dias de tristeza, mesmo nos dias de alegria, o nosso Deus é soberano. E que possamos confiar nele, não como alguém que um dia ouviu um pastor falar, ou alguém distante, mas como alguém que anda com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada irmão. Nesse momento, eu convido os nossos irmãos responsáveis pelo louvor essa noite, para nos conduzir em alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças e paz, queridos, boa noite. Vamos começar um momento de louvor. Que essas músicas que iremos entoar aqui nesta noite, onde é que você esteja, em sua casa, em qual cômodo você estiver, você esteja adorando a esse Deus em espírito e em verdade, pois é para isso que nascemos, é para isso que estamos aqui, é para adorar e engrandecer este Deus. Amém? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante comigo em espírito e verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde quer que possamos, estejamos louvando a Deus sempre. Que esse possa ser o nosso prazer diário, adorar esse Deus e engrandecer o teu santo nome. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que precisamos ficar mais em casa, e que possamos aproveitar bem e mais este momento, que era estando na presença de Deus, o buscando a cada dia mais e mais. Essa próxima canção que iremos cantar fala um pouco disso. Fala que é na presença do Senhor em que devemos estar, é na presença do Senhor em que devemos habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor,
vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar, a fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
pastor. De Jesus, meu bom pastor. E nesse momento eu convido o nosso irmão em Cristo, o seminarista Daniel Praxedes, que nos trará uma palavra abençoada, sendo usado ele pelo Espírito Santo de Deus. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um culto de oração ao Senhor, um culto de adoração ao nosso Deus. Antes da reflexão, quero convidar os irmãos a fechar os vossos olhos. Vamos estar orando, conversando com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, estamos aqui para te dar honra, te dar graças. Te agradecemos, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia em nossas vidas. Deus, eu quero te pedir, Deus, que a tua palavra, ela venha e encontre morada em nossos corações nessa noite. A palavra que vai ser pregada nessa noite, que ela venha e encontre uma terra fértil. E que ela venha a ser plantada e venha a frutificar em nossos corações. Que apenas a tua palavra prevaleça nesse momento e em todos os momentos de nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que juntos a Igreja Batista do Arruda, como corpo de Cristo, venha a se edificar na tua palavra e somente nela, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de João, o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Dentre esses 4, a diferença é que João trata os milagres de Jesus como sinais. Jesus, ele aborda os feitos de Jesus aqui na terra como sinais de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o Salvador. E isso foi para que aquelas pessoas de antigamente pudessem crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E no decorrer do Evangelho, a gente encontra várias coisas, né, que falam de Jesus, óbvio. A primeira delas se encontra logo nas primeiras palavras de João, que diz assim, né, que Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. Também vai dizer que Deus estava com o Pai, que Jesus estava com o Pai, que Jesus estava no momento da criação, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Também vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus aqui na terra, transformar água em vinho. Daquilo que era mais importante no casamento, que era o vinho, que naquele momento tinha acabado. Mas com a presença de Jesus, Jesus realiza aquele milagre. O Evangelho também de João vai dizer que Jesus, ele é a água da vida. É a fonte de água da vida que jorra em nossos corações e que nos dá vida. E vida em abundante. A gente sabe também que o Evangelho de João diz que Jesus, ele é o pão que desceu do céu. O Evangelho de João também nos diz que Jesus, ele é o bom pastor. O nosso bom pastor. O pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o Evangelho de João traz também sobre o sofrimento de Jesus. Traz todas aquelas questões que Jesus falava aos seus discípulos e seus discípulos não entendiam quando Jesus falava de sua morte. Jesus, ele revelava aos discípulos progressivamente as coisas que iriam acontecendo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem um livro de João, né, o Evangelho de João, o capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. E diz assim, João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já
havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que ele fez? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meus amados, o Evangelho de João, como eu bem falei, ele vem trazendo sobre a história de Jesus Cristo e o tema de que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, é o próprio Deus. E que Jesus Cristo ele vem ensinando aos discípulos, nesses 3 anos de caminhada, sobre as coisas dos céus. E é bem verdade que muitas dessas coisas os discípulos não entendiam. Ao ponto de que Jesus, ele vinha falar por parábolas. Jesus, ele tentava ao máximo explicar aos discípulos aquilo que ele falava. E às vezes, mesmo assim, os discípulos não entendiam. Em um dos momentos, por exemplo, é quando Jesus, lá em João 10:10, vai dizer que ele é o pastor. Aliás, João 9 diz, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim será salvo. E 10, ele fala do ladrão, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E ele vai seguindo nesse capítulo falando que ele é o bom pastor e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Só que em determinado momento, Jesus ele também fala de sua morte, dizendo que ele é um pastor de ovelhas, mas aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? O pastor, ele protegia as ovelhas e matava o lobo, não morria pelo lobo, ou pelo animal que queria tragar as ovelhas. E Jesus ele vai falando do Evangelho, vai falando das coisas do céu, mas também Jesus ele vai falando da missão dele aqui na terra. E chega ao ponto do próprio apóstolo Pedro chegar para Jesus e dizer: Jesus, não Jesus, para de falar isso, que besteira, como é que você está dizendo que você vai morrer? Você não pode morrer, Jesus. Muitos naquela época olhavam para Jesus como um líder político que fosse libertar o povo de Israel, o povo daquela época, do cativeiro romano, da dominação de Roma, né? Lá em João capítulo 6, ele deixa bem claro, muitos vão atrás de Jesus, a multidão vai atrás de Jesus, porque Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ele chega até a falar isso: vocês estão vindo atrás de mim por causa disso, porque eu dou comida a vocês. E Jesus ele começa a falar verdades, começa a dizer verdades para aquele povo, a ponto de muitos acharem as palavras de Jesus muito pesadas e saírem de lá. Porque muitos
quando Jesus disse que ele era o líder, que ele ia libertar aquele povo, muitos queriam que Jesus libertasse aquele povo, como eu disse, da dominação de Roma. Mal sabiam eles que o plano de Jesus, o plano de Deus, foi muito maior do que eles queriam. Irmãos, então nós chegamos no capítulo 13. O capítulo 13 é na ceia, né, naquela ceia antes da última Páscoa de Jesus, antes da morte de Jesus, no cenáculo, na casa de Marcos, onde Jesus ele vai dizer nesse momento também, né, nesse local, que Judas queria atrair ele. E aí Jesus ele traz mais um ensinamento para os apóstolos, para os discípulos. Ele começa a lavar os pés. O interessante é que se você olhar a caminhada de Jesus, se você olhar a história, os evangelhos, Jesus ele sempre traz uma espécie de inversão de valores. Porque para nós, seres humanos, para nós que somos meros mortais, somos falhos, somos miseráveis mesmo, pecadores, a gente tem aquela pessoa com maior poder aquisitivo, né, com maior poder financeiro, uma pessoa que tem um certo poder na sociedade. A gente costuma endeusar algumas pessoas. A gente tem um costume de ir atrás das pessoas por interesse. Os fariseus daquela época, inclusive, só andavam entre si, só andavam com pessoas da alta qualidade, a nata, né, daquela época. E Jesus não. Jesus ele andava com prostitutas, Jesus ele andava com cegos, com mendigos, com ladrões. Inclusive tinha até um no grupo de Jesus que ele sabia que iria trair. Mas não para por aí. Jesus ele traz um ensinamento totalmente diferente. Para a gente o primeiro é o primeiro, o último é o último. Para Jesus, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser líder, seja servo. Você vê que Jesus ele traz uma espécie de vida totalmente diferente do que estamos acostumados a viver. E nessa posição de lavar os pés não é diferente, porque esse trabalho era para escravos. Não era o senhor da casa, não eram os convidados, muito menos aqueles que tinham uma alta poder, né, que era tido como pessoas especiais naquele local. E Jesus com certeza era uma pessoa muito especial naquele local. E Jesus foi aquele que tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos, dos seus apóstolos. E Jesus ele vem ensinando isso a gente. Jesus ele vai nos mostrando que ele quer se relacionar conosco. Repare, Jesus ele sempre vai estar levando os seus discípulos a se relacionar, a sempre olhar as coisas de uma forma diferente. E é interessante que o apóstolo Pedro, entre os outros, eles não tinham entendido isso. Chegou ao ponto de Pedro falar com Jesus e dizer: Jesus, não, Jesus, que é isso? Não, o senhor não pode, o senhor não vai lavar meus pés. O interessante também é que Jesus, ele vai dizendo da sua morte, né? Ele vai dizendo que estava chegando a hora. Perceba que logo no início ele vai dizer aqui, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Jesus o tempo todo vai dizer para os seus discípulos que estava chegando o momento da sua morte. E Pedro, como sempre: não, Jesus, você não vai morrer, Jesus. Estamos contigo, quem for contra tu aí, a gente vai estar junto. E realmente, né, quando os soldados foram pegar Jesus, quem foi que cortou a orelha do soldado? Pedro. Mas também na hora da morte de Jesus, quem foi que negou a Jesus três vezes? Pedro. O interessante
é que nesse momento do cenáculo, nesse momento do jantar, na ceia, Jesus ele traz uma resposta muito interessante. Quando Pedro ele começa a se questionar, quando os apóstolos começam a se questionar, finalmente Jesus, o que é que você quer de nós? Finalmente Jesus, o que é que você quer para a sua vida? O que é que você está dizendo? Uma hora você ressuscita Lázaro, né? Você mostra que tem poder sobre a morte. Outra hora você diz que vai morrer. Uma hora você diz que é o nosso pastor, nosso bom pastor. Mas outra hora você diz que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Uma hora você diz que está por aqui, que está bom. Outra hora você diz que está chegando a hora de voltar para o Pai. Então Jesus, o que é que você quer? O que é que o Senhor quer de nós? E eu imagino Jesus olhando para os apóstolos e falando assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Mais uma vez, Jesus ele vai trazer a questão do relacionamento. Meu querido irmão, meu amado irmão em Cristo Jesus, eu quero trazer para os irmãos nessa noite de que Deus ele é um Deus de relacionamento. Jesus ele é o nosso amigo. Jesus ele é o nosso bom pastor, o nosso libertador. E de que Jesus ele morreu na cruz, ressuscitou, passou por tudo aquilo, porque Ele está interessado em você, está interessado em nós. Porque Jesus ele passou por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, para que hoje nós possamos dizer que nós temos um bom amigo, que é Jesus Cristo. Sabe, eu quero lembrar aos irmãos que no capítulo 41 de Isaías, versículo 8, Deus ele refere-se a Abraão como um amigo íntimo. No capítulo 33 de Êxodo, Moisés, ele conversava face a face com Deus, como um amigo. Eu quero lembrar a você que antes do homem cair no pecado, antes da queda do homem, antes de Adão e Eva comerem do fruto, lá em Gênesis, Deus ele andava toda tarde com Adão. E Deus se relacionava com Adão, Deus se relacionava com sua criatura. Eu quero te falar, irmão, que isso não parou, que Deus não mudou, Deus ainda continua querendo se relacionar conosco. Daí veio o pecado, o homem caiu, e então Gênesis 3,15, vai vir um proto-evangelho, né? O primeiro versículo, o primeiro ponto falado sobre o evangelho, dizendo que Jesus haveria de vir para morrer por nós pecadores, e assim reatar a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitos estão padecendo, muitos estão tendo perdas familiares, a gente não sabe muito o que fazer. A gente até busca ajuda, mas é difícil encontrar ajuda quando todos precisam da mesma ajuda. Mas existe um Deus criador, existe um Filho que deu a sua vida na cruz por nós. Existe aquele que morreu na cruz para te dar a salvação eterna, mas também para se relacionar. Existe aquele que morreu na cruz para que hoje a gente possa poder recorrer a Ele, para que aqueles que permanecem nele, para que aqueles que obedecem a Ele possam orar e pedir coisas ao seu nome, e Ele fará.
Foi essa promessa que ele fez aos seus discípulos, essa promessa que ele fez a nós. Jesus Cristo, ele quer se relacionar conosco. Jesus Cristo, ele quer ser o nosso amigo íntimo. Não é só aquele amigo, né? Não é só aquele amigo que a gente tem de distância. Muito menos aquele conceito de amizade com duplo sentido que as pessoas procuram amizade, mas na verdade porque quer algo em troca. Não, Jesus ele não é esse tipo de amigo. Jesus ele quer apenas ser seu amigo, ficar do seu lado. Jesus quer apenas estar com você sempre, que você esteja nele sempre. Sabe aquele tipo de amizade que você quer se encontrar com tal pessoa porque você gosta da presença da pessoa? Não importa o assunto, não importa onde ou como, você só quer ficar com aquela pessoa porque ela é uma pessoa, um amigo seu muito íntimo que você tem prazer em estar na presença daquela pessoa. Da mesma forma com Deus. Que possamos ter prazer em estar na presença de Deus, possamos ter prazer em estar na presença de Jesus Cristo. Sempre buscando e conversando com Ele, não por interesse, não pedindo coisas a Deus, não que nem Pedro, né? Que Pedro questionava Jesus Cristo, não Jesus, por que isso, por que aquilo? Não, Pedro. Eu só quero que você entenda uma coisa, Pedro, eu quero me relacionar com você. Eu estou fazendo isso para mostrar que eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Mas eu te amo e quero ser teu amigo. Sabe essa inversão de valores? Então, irmãos, eu quero terminar a reflexão dessa noite, mas antes eu quero contar uma história para vocês. Existe um jovem chamado Joseph Scriven. Joseph, ele nasceu na Irlanda, em Dublin, e um dia antes do seu casamento, ele combinou com a sua noiva para se encontrar na beira de um riacho. Nessa questão, a noiva dele sofreu um acidente de cavalo. E o cavalo derrubou ela bateu com a cabeça no chão, foi parada num riacho. E ela morreu afogada. Joseph com certeza ficou muito triste ao ver a sua noiva ali estirada no chão. Tiraram ela de dentro do lago, lá do riacho. Mas Joseph ele não se deixou abalar. Joseph era cristão, né? E ele continuou sua vida. Algum tempo depois ele foi morar em Canadá e ele viveu uma vida piedosa lá. Ajudava os mais necessitados, os idosos, ensinavam as crianças, né? Fez uma escola lá para as crianças. E trabalhava entregando madeira, cortando madeira, porque Canadá fazia muito frio, né? E eles pegavam madeira, tinha cultura de cortar madeira e tudo mais para fazer fogueira e tudo mais para aquecer. E aqueles senhores, aqueles idosos e pobres que não tinham condições, ele sempre ajudava essas pessoas. Não importa quem seja, ele poderia nem conhecer você, mas ele iria lá ajudar. Certo dia ele conheceu outra jovem. E se apaixonaram e eles marcaram o dia do casamento. E algumas semanas antes do casamento, essa jovem também veio a falecer, né? Essa jovem teve pneumonia e ela veio a falecer. Infelizmente, a segunda vez que Joseph ele iria casar, mas não conseguiu. Mas, como eu falei, Joseph era cristão. E Joseph tinha Deus como grande amigo. Joseph ele conhecia muito bem Deus, andava com Deus. E o interessante é que Joseph ele escreve um poema para sua mãe, né? Ele está em outro país, ele escreve uma carta para sua mãe, nessa carta tem um poema. E nesse poema, nós temos esse poema, ele está no Cantor Cristão, no número 155, um grande amigo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem seu Cantor Cristão e cantar comigo essa música. Vamos estar meditando nessa letra, né? Meditando nessa palavra que foi dita nessa noite. Jesus Cristo, ele é o nosso bom amigo, é o nosso mestre, nosso Messias, o único que a gente pode confiar, pode contar.
Jesus, amigos temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Alto uma estrofe. E se nós desfalecemos, Cristo estende a tua mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Eu sei que existem muitos momentos que o fardo é pesado, existem muitos momentos difíceis, mas Jesus Cristo é o nosso amigo. Ora, entre em comunhão com Ele. Deus, Ele quer se relacionar com você. Basta você dar o primeiro passo, que Ele já deu dele. Amém. Deus nos abençoe. Bem, irmãos, o nosso Deus, Ele promoveu, nós podemos promover uma grande noite de louvor e adoração ao Deus eterno, nosso Deus altíssimo. Mas, infelizmente, este culto chegou ao final. Então, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de te louvar. Muito obrigado pela oportunidade de te exaltar. Bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor está conosco, nos consolando. Cada família que prestou culto essa noite, que sejam abençoados, que o teu poder e a tua graça esteja sobre cada vida, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.